Uma obra de Brandon Sanderson nunca será um livro de fantasia comum. Elementos como a política, como a religião e a própria forma dos mecanismos que o Brandon Sanderson cria para a fantasia, como os elementos mágicos ou as formas de poder, são totalmente distintas e totalmente ricas dentro do seu ambiente. É assim que, mais uma vez, Brandon Sanderson surpreende a todos com essa obra incrível chamada Mistborn, Nascido da Bruma, e hoje a gente vai falar sobre esse primeiro livro, esse primeiro volume da série aqui no Magic Book. Mistborn, Nascido da Bruma, é uma obra do autor Brandon Sanderson, o mesmo autor de Elantrins, e segue, lógico, de primeira você já percebe muitas semelhanças entre uma obra, a obra anterior do autor, quanto essa também. São mundos criados, são mundos fantásticos criados por esse autor, e que se passam de uma maneira diminuta, ou seja, reduzida aparentemente, de início pelo menos, numa cidade, nesse caso aqui, na capital do Império. Uh, Além disso, outros elementos que existem são muito claros, inclusive na obra do autor. Você vai perceber um forte apelo político e religioso também dentro do contexto da história do Mistborn, o que obviamente vai fazer você remeter a alguns elementos que são tão característicos já no Elatrins. Porém, as semelhanças ficam aí, as histórias são diferentes, os personagens principais, principalmente, têm viés diferente, apesar de até trajetórias parecidas. E a gente vai então destrinchar para a história em que, de alguma maneira, o mal venceu. Ou pelo menos é o que parece ao longo da história. A história acontece no mundo onde existe uma grande religião e essa religião possui um Deus. Esse Deus, ele é não só onipresente, ele está vivo, ele existe há milênios, há eras. Você não sabe exatamente há quanto tempo esse Deus já está lá, mas você sabe que existem há muitos anos ele está lá. E ele teve um objetivo muito simples, ele exterminou todos aqueles que eram seus adversários com o seu poder. Ele é basicamente onipotente, ele não morre, ele não envelhece e ninguém é capaz de vencê-lo, pois ele tem o maior de todos os poderes. As habilidades que esse homem tem são basicamente as habilidades que qualquer outro homem que nasça com os poderes dos nascidos da bruma possui, só que de nível muito maior. E o que são os nascidos das brumas? Vamos explicar para vocês. Nesse mundo existe uma raça diferente da raça humana, que são os Scar. Os Scar são uma raça que eles de alguma maneira conseguem, como se chama, queimar metal. Existem os metais, e esses 9 metais básicos, eles, cada um ser queimado, ele gera uma habilidade. Então, você tem a habilidade, por exemplo, de ser mais forte quando você queima peltre, ou então quando você queima cobre, você tem outra habilidade, e assim por diante. Em geral, quando você nasce com essa habilidade, você tem o poder de queimar um tipo específico de metal. Ou seja, se você queima cobre, você engole algumas partilhazinhas de cobre, como se fosse um comprimido, vai ficar no seu organismo, e você queimando aquilo dali, ou seja, você gerando o seu metabolismo, né, queimando mesmo o seu metabolismo, você vai poder usar as habilidades que esse metal lhe proporciona. Existem 2 tipos, então. Existem os brumosos, que são aqueles que conseguem usar de alguma maneira a habilidade, e existem aqueles nascidos da bruma. Os nascidos da bruma são seres ainda mais fantásticos, são seres ainda mais incríveis do que aqueles que conseguem queimar o metal. Eles conseguem queimar todos os metais, ou seja, eles têm todas as habilidades. E esses seres são muito raros, muito raros. E em geral, eles só quem nasce com essa habilidade são pessoas que nascem no topo da cadeia, no topo da sociedade desse mundo.
Daí então, as pessoas que têm mais poder dentro da sociedade são os lords, os nobres, eles são também, em grande parte, brumosos, né? Ou seja, são pessoas que conseguem utilizar esses poderes. Alguns deles, os mais poderosos, possuem então aqueles nascidos das brumas entre eles. E esses seres são praticamente intocados pela sociedade. Eles podem fazer o que quiser, sem jamais ser punidos por isso. Ou seja, você pode ter, por exemplo, relação com uma mulher Scar. Uma Scar basicamente é humana, não tem diferença nenhuma. A única diferença que você vai perceber, se é possível perceber, é que elas têm uma coisa que é muito fácil. Elas geram filhos com muita facilidade. Ou seja, se você tiver uma relação íntima com Scar, ela vai engravidar. Isso é uma habilidade, se você pode dizer, deles assim. E eles, ao longo dos anos, de algum momento houve uma guerra, esses Scars eles viraram escravos dos nobres, dos humanos. E eles vivem em plantações como se fossem campos de extermínio, campos de concentração, onde eles trabalham apenas para poder prolongar suas vidas. E nesses lugares, que eles, no caso, nos feudos, né, nos interiores, os senhores feudais, os humanos, os nobres, eles podem fazer o que eles quiserem com seus escravos, inclusive ter relações íntimas com os seus escravos, desde que matem depois as escravas, né? E nisso, o que é que acontece? Algumas vezes, eles acabam por não matar, por alguma razão, esses escravos. Além disso, esses Scars, né, que são os escravos, alguns deles vivem na cidade como operários, né, da baixa categoria social. Mas alguns deles conseguem ainda ser livres, são bandidos, são pedintes, são pessoas que vivem à margem mesmo da sociedade. E algumas desses Scars são prostitutas. E aí o que acontece dentro de toda essa miscigenação? Acontece que algumas vezes essas Scars, elas geram filhos, que são filhos mestiços. São mistura de humanos com Scars. E aí, esses mestiços acabam correndo o risco, e acontece, de eles também terem poderes, ou seja, eles também nascerem brumosos, ou então até nascidos da bruma. É o caso, então, do personagem principal da história, o Kelsier. O Kelsier, ele era um antigo bandido, um antigo ladrão, que em algum determinado momento decidiu na cabeça dele que ele deveria roubar o Deus Supremo, né, o grande Deus de toda a história. Entrou na casa dele e tentou roubar. Obviamente, ele foi pego. E aí ele foi viver como escravo nas minas em que se retira o metal que os senhores, lords, precisam para poder usar seus poderes. E aí existe toda uma estrutura hierárquica, né, e de poder que permite existir casas. Essas casas, cada uma delas tem poderes maior do que as outras, e de vez em quando acontece conflito entre essas duas casas. O Kelsier então foge dessa prisão, né, dessa mina onde ele trabalhava lá, e decide voltar com um plano. Então ele vai destruir o Império. Ele consegue unir um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas tem um plano. Eles vão destruir o Império por dentro. De que maneira? Eles vão fazer com que as casas se voltem uma contra as outras. Para que isso aconteça, ele precisa que haja um tipo de espião dentro das casas que implante ideias, que implante divergência, desavença entre essas casas. Daí então surge uma outra personagem, a Vin. A Vin é, assim como o Kelsier, uma nascida da bruma, ou seja, um ser mestiço que tem a habilidade de conseguir queimar todos os metais. E a Vin é extremamente poderosa. Mesmo quando ela não sabia queimar os metais, ela já conseguiu usar algumas habilidades para induzir as pessoas a fazer o que ela queria. Uma das habilidades é justamente isso, você consegue induzir a pessoa a fazer o que você quer. Outras é ler a mente delas e outras ser super forte e super rápido. O Kelsier então pega a Vin e começa a treiná-la, a doutriná-la para se tornar uma nascida da bruma, assim como ele, só que rebelde, né? Que vai destruir esse sistema. A Vin, então, vai ser introduzida dentro dessa monarquia
como um tipo de espiã, e ela se passa então como uma monarca, e esse é um tipo de núcleo da história, da vir dentro dos monarcas como um tipo de espiã. E do outro lado tem o Kelsier, o líder dos rebeldes, o líder de uma rebelião, de uma revolta, que está pronto para poder tentar destruir o império. Mas é importante lembrar, esse império ele se sustenta porque ele existe um Deus. E existe um homem, um ser poderoso, equivalente a um Deus, que está controlando esse poder. Então, como Kelsier, como Avin, como qualquer uma dessas pessoas, seria capaz de derrotar esse Deus? O Kelsier acredita que tem um jeito. A história, então, ela se transforma num tipo de questão social que é muito verdadeira e muito constante na obra do Brandon Sanderson. Inclusive, chega uma hora que você começa a ter uma história que tem muito mais a ver com política do que com a própria fantasia. A fantasia no mundo do Brandon Sanderson, como sempre, ela é verdadeira, ela é real, você consegue sentir, como sempre, o Brandon Sanderson sabe fazer isso, porém, novamente, ela é secundária. O que torna mais importante dos personagens são, sim, os seus caminhos, as suas ânsias, seus desejos, seus ideais. Mistborn, então, é de longe uma das melhores histórias que já escritas sobre fantasia. Aqueles que gostam de fantasia no estilo mais próximo do capa e espada vai se decepcionar um pouco. Isso aqui tem muito mais riqueza, é muito mais denso do que apenas lutar. Na verdade, a luta até se torna um pouco secundária. Porém, é um livro que você, ao ler, vai perceber uma coisa. A nossa própria sociedade segue estruturas muito parecidas com essas e a gente vive ainda em mundos muito surreais sobre o porquê que pessoas estão no poder e outras pessoas estão sendo escravizadas. Brandon Sanderson, mais uma vez, tem esse intuito, ele tem essa intenção de criar de instigar isso nas pessoas, de trazer esse questionamento, e mais uma vez ele faz isso nessa obra. Importante dizer que antes do Kelsier houve sim uma pessoa que tentou unificar o mundo, que é o próprio Deus da história, o ser mais poderoso, e que ele lutou contra o mal. E ao vencer esse mal, ele de alguma maneira se tornou o mal também. Então também há a questão, mas será se quando o Kelsier chegar e tiver que enfrentar o Deus, ele não vai se tornar alguma coisa parecida? Não vai se tornar um outro tirano? Então, se o poder não corrompe dessa maneira, são essas questões que vão ser discutidas no livro, e eu recomendo vocês ao ler essa grande obra. O livro tem em torno de 600 páginas, e tem muita coisa legal. Já há uma continuação aqui, inclusive ele vai continuar a ler, já tem a intenção de continuar essa série, agora pelo selo Fantasy. O primeiro saiu pela Leia, mas eu recomendo porque é Brandon Sanderson e é um dos melhores livros que eu já li, pessoal. É isso, por hoje é só. Valeu!